nós fazemos aqui o que nós chamamos de... deixa eu avisar, porque às vezes tem gente que não é da vida da igreja, né, não está acostumado. Os adolescentes saem para uma reunião específica para eles. Qual é a idade, pastor? 9 a 13, eu acho. 9 a 13, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos, então, todos os meses de maio, nós fazemos aqui na Igreja de Cristo Docmos uma série de mensagens para as famílias. Nós acreditamos demais que Deus pensa família e por isso nós temos esse cuidado. Deveríamos fazer isso mais vezes, mas pelo menos no meio de maio a gente não deixa de fazer, tá bom? Nós estamos com uma frase no nosso coração que foi a partir dessa aqui. Essa frase ela é da igreja da cidade. Nós assimilamos e recebemos e adotamos. Essa frase agora é nossa, amém? Porque quando você é impactado com a frase, você pega ela e ela passa a ser sua também. Então está aí, igreja, uma família para pertencer, porque isso tem a nossa cara. Mas nós, a partir dessa frase, começamos a pensar numa outra. Igreja, uma família para pertencer, e família, uma igreja para viver. Nós estamos crendo demais que, assim como a igreja, a melhor figura para a vida da igreja é a família, no Novo Testamento, talvez também a melhor figura para a família é ser igreja, é ser reino de Deus, é cumprir os propósitos espirituais dela na terra. Eu queria que você lesse comigo, repetisse comigo essa frase. Diga assim: igreja, mais forte, igreja, uma família para pertencer. Família, uma igreja para viver. Amém? Que a sua casa se torne uma igreja. Isso foi dito quantas vezes, que a igreja é do lar. A gente não devia ter tido problemas realmente com a pandemia, porque as famílias não foram separadas, as famílias puderam ficar juntas. E nesse projeto, a igreja certamente não teria nenhum prejuízo se assim vivêssemos. Se vivêssemos família enquanto igreja e se vivêssemos igreja enquanto família. Amém? Quantos estão me entendendo? Meus irmãos, eu queria que vocês lessem comigo, está no telão, o texto de Colossenses capítulo 1, verso 16, porque o nosso tema aqui é uma família com propósitos. Nós já fizemos aqui um seminário, a campanha de 40 dias, uma família, uma igreja com uma vida com propósitos, não é? Pelo menos 2 vezes, se não me engano, e vamos provavelmente fazer esse ano de novo, não é? Nós fizemos seminários, uma igreja com propósitos aqui, e nós temos trabalhado sob essa perspectiva, pensado sobre isso. Mas nos surgiu esse ano, pensarmos em falar sobre também uma família com propósito. A família com propósito é aquela que vive os propósitos de Deus em família. O nosso texto, que é o texto de Colossenses capítulo 1, verso 16, diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o seu propósito. Gosto também de Salmo 68, 6, que nós estamos lendo para introduzir essa mensagem hoje, que é: Deus faz que o solitário viva em família. Meus irmãos, nós temos aprendido que o Criador tem propósito para toda a vida. E tudo, segundo João, que foi criado com ele. E nele se encontra propósito, não é? Então você quer saber um propósito de alguma coisa, e por isso muitas vezes o homem não consegue resposta sobre o propósito da vida, não é? Ele fica procurando em outros lugares. O ser humano devia procurar a resposta para o propósito da vida, aonde? Em Deus, que é o Criador. Eu acho que foi Rousseau que disse que se a única possibilidade de termos propósito na vida, ele que era ateu, é admitir a existência de um Deus. Se não admitamos, se a gente não admite a existência de Deus, logo a vida fica sem propósito, não é? O planeta foi feito com propósitos. Os mares foi feito com propósitos. Os animais foram feitos com propósitos. O homem foi feito com propósito. E aí, meus irmãos,
O que nós viemos fazer aqui nessa série durante essas 5 semanas aqui, nós estamos crendo demais que igualmente com a vida, a família também foi feita com um propósito. A família não é diferente. Há propósitos de Deus para a família. E os propósitos de Deus para a família coincidem com os propósitos de Deus para a vida e também para a igreja. O primeiro, eu vou passar rapidamente aqui os 5 propósitos, que é o propósito de adoração. Você foi planejado para agradar a Deus. O propósito de comunhão, você foi formado para fazer parte da família espiritual de Deus, fazer parte da igreja. O propósito de discipulado, você foi criado para ser semelhante a Cristo, o Filho de Deus. Serviço, o propósito de serviço ou ministério, você foi criado para servir a Deus, servir a sua igreja e servir o seu próximo. Missões, você foi feito para uma missão. O tema da nossa mensagem aqui hoje, depois dessa breve introdução, é como descobrir a chamada profética da minha família. E eu vou daqui a pouco explicar para vocês o que estamos dizendo ou chamando de chamada profética. O que nós esperamos aqui com essa série? Esperamos com essa série que cada família da Igreja de Cristo Docmos se permita dirigir pelos seus propósitos ou pelos propósitos de Deus. Descubra a sua vocação profética enquanto família, para assim viver sobre o ponto de vista de Deus e nos propósitos e também na sua chamada. Vou repetir, nós temos como objetivo aqui, nesses 5 reuniões que teremos em todos os nossos cultos de celebração, em todos os nossos campos aqui, nossos 6 cultos todos os domingos que fazemos. Que Deus levante aqui cada família que permita ser dirigida pelos propósitos de Deus. Famílias que descubram a sua vocação específica, profética, certo? Para que ela assim possa viver sobre a ótica, sobre a expectativa, sobre o ponto de vista de Deus, atuando em seus propósitos e também na sua chamada. Meus irmãos, como descobrir a nossa chamada profética enquanto família? Alguém disse, pastor, é difícil descobrir a nossa chamada profética individual, o nosso chamado ministerial individual, imagine da nossa família. Meus irmãos, nesses 5 domingos, nós vamos tentar responder ao longo de toda a série. Contudo, hoje, eu quero tentar começar em uma introdução, respondendo esta pergunta, como descobrir a chamada profética da minha família. E eu vou fazer isso hoje com 3 pontos apenas. E eu quero falar, ponto 1, da primeira consideração que nós vamos ter aqui em direção dessa coisa de descobrirmos a nossa chamada profética. Primeiro, número 1, Deus espera que todas as famílias da terra sejam dirigidas pelos 5 propósitos que Ele estabeleceu. Todas as famílias. Meus irmãos, as famílias não devem ser dirigidas por pessoas. As famílias não devem ser dirigidas por uma cultura financeira. As famílias não devem ser dirigidas por uma cultura acadêmica, uma cultura de negócio, ainda que a família possa ter tudo isso, a família tem que ser dirigida pelos propósitos. Porque se uma dessas coisas forem perdidas dentro da família, a família continua sendo dirigida e avançando em torno da sua chamada profética. Por que nós acreditamos que toda família deve ser dirigida por propósitos? Deus tem esse alvo, esse projeto para a vida, para a família e também para a igreja, mas como nós estamos falando de família, a pergunta é por quê? Porque todas as famílias foram planejadas para agradar a Deus. Todo lar, irmãos, tem potencial para ser um ambiente de adoração. Às vezes os lares são ambientes de murmurações. Às vezes os lares são ambientes de guerra, mas há potencial para todos os lares aqui dentro, os que aqui também não estão, os que nós conhecemos e aqueles que não conhecemos, há potencial, há DNA.
Não sei se vocês sabem, os antropólogos descobriram, irmãos, que não existe uma cultura na Terra, eu repito, não existe uma cultura na Terra que não tenha noção de adoração a Deus. Não existe uma. Duas coisas que foram unânimes, foi descoberto pelos antropólogos e que foi unânime. O incesto é uma realidade em todas as culturas. A compreensão dessa relação incestuosa, em níveis diferentes, é claro, e também a ideia de adorar um ser superior e supremo. Então, há na igreja, há na família, na sua casa, na sua família, potencial, DNA, para viverem um ambiente de adoração. Amém? Por quê, pastor? Segundo lugar, porque as famílias foram formadas para fazerem parte da família espiritual de Deus. Todo lar tem potencial para ser um ambiente de comunhão. Isso que nós estamos falando na nossa frase. Igreja é uma família para pertencer, família uma igreja para viver, uma igreja para ser. Não é uma igreja para fazer, porque igreja não é um lugar onde a gente vai. Igreja é uma família para pertencer, tal qual a família é uma igreja para viver, para ser. E todos nós, todas as nossas famílias aqui, têm esse potencial em seu DNA, em seu código genético, social, espiritual e familiar. Todas as famílias foram criadas para serem semelhantes a Cristo, o Filho de Deus. Toda a família, a minha e a sua e qualquer família na face da terra, tem potencial para crescer no discipulado, para crescer em imagem e semelhança de Jesus. Todas as famílias da terra foram moldadas para servirem a Deus. Todas as famílias da terra têm potencial para servir a Deus e a igreja e o outro em família, no ministério. Todas as famílias foram moldadas para servirem a Deus. O ideal, irmãos, que a chamada de cada família é que estas famílias, elas sirvam a Deus no ministério. Se alguém, por isso que a Bíblia é tão exigente com a consagração de pastores, porque se alguém não governa bem a sua casa, esse não pode cuidar da casa de Deus. Por quê? Porque existe o potencial dentro da casa e da família para servir a família. Se o indivíduo não consegue servir a família no ministério, ele não está apto para servir a igreja no ministério. Isso é muito claro na Bíblia. Então a família tem DNA, tem potencial para ser moldado no discipulado, para moldar os seus filhos, para moldar todos os membros, para crescerem no caráter, na maturidade, à semelhança de Jesus. Eu estou dizendo, irmãos, nesse tópico que Deus espera que todas as famílias da terra sejam dirigidas pelo propósito. Por quê? Porque todas as famílias foram feitas com uma missão que deve acontecer em sua geração, em seu tempo, em sua geografia. Todo lar tem potencial para cumprir uma missão. Todo lar tem uma missão para cumprir. E muitas vezes, os lares não têm a mínima consciência disso. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui no mês de maio do ano de 2021. Em segundo lugar, Deus espera que pensemos em termos de família como Ele. Diga comigo assim, Deus espera que pensemos em termos de família. Meus irmãos, de fato, Deus pensa em termos de família. Dentro do contexto bíblico, quando a questão diz respeito a responsabilidades e escolhas, Deus pensa em termos de indivíduo. Quando a questão bíblica, quando a questão é a salvação, é a vida eterna, tem a ver com responsabilidades pessoais, Deus vê o indivíduo e o responsabiliza por suas ações, por suas escolhas. Mas Deus pensa em família.
para provar para vocês que nessas questões pessoais, que diz respeito à escolha e responsabilidades, Deus pensa em família. Eu quero citar 2 textos aqui muito duros, essa é a verdade. Primeiro, o texto de Romanos 14, 12. O texto diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, é mais duro ainda. O texto diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Uma pessoa não vai para o inferno porque o seu pai decidiu ir para o inferno. Também é certo que um pai viabiliza a ida de uma criança, de um filho para o céu, não é? Tomando a sua responsabilidade, sabe, de servir a sua família com o propósito do discipulado, sem dúvida nenhuma, com o propósito de missões, evangelizando a sua própria casa, sem dúvida nenhuma. Isso é viabilizar a salvação dos filhos e da família. Mas quem faz a escolha é o filho, quem faz a escolha é o pai. Ezequiel está dizendo que a alma que pecar, essa pagará eternamente pela sua escolha. Contudo, irmãos, quando a questão é o propósito, Deus pensa em termos de família. O Senhor, o nosso Deus, não trata apenas com o indivíduo quando a questão é o propósito, mas também Ele trata a família, Ele vê a família. Isso pode ser observado de Gênesis a Apocalipse, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Mas eu queria utilizar aqui o exemplo de Abrão ou de Abraão, não é? Que é um grande exemplo para nós, para provarmos essa nossa tese aqui. O texto de Gênesis capítulo 12 vai mostrar que ainda que Deus chama Abraão, fala com um indivíduo, Deus está chamando a sua família, Deus está tratando com a sua família, Deus faz uma aliança que envolve toda a família de Abraão. Deus tinha um projeto, não para a vida de Abraão somente, simplesmente, mas Deus tinha um projeto para a família de Abraão. E é claro que todo projeto familiar, ele passa pela vida do sacerdote do lar. Ele é filtrado na vida do pai, ele é filtrado na vida do sacerdote, não é? Então, essa é uma responsabilidade que deve pesar sobre os ombros do macho, do homem. De forma, irmãos, que nós vemos no texto do Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3, Deus chamando a família de Abraão para uma obra. O texto, você pode acompanhar comigo, está no telão, no verso 1 do capítulo 12 de Gênesis, diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, observem aqui que Deus fala de multiplicar, de abençoar, de desatar, de tornar o Abraão próspero, rico, abençoá-lo, com o propósito de abençoar outras famílias da terra. Milhões e milhões de famílias até hoje ainda são abençoadas por causa da herança de Abraão, por causa da resposta que Abraão dá enquanto família para as famílias da terra. Abraão deve, a vida de Abraão, o ministério de Abraão, a chamada de Abraão está envolto de aspectos familiares. Eu queria citar pelo menos 3 aqui. Você perceba, o texto sagrado diz que Abraão sai do seu contexto de família, do contexto da família do seu pai, para viver o propósito da sua própria família. Diz o texto no verso 1, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, para viver a chamada, a sua chamada. É por isso que a Bíblia diz, não só em um lugar, tanto no Velho como no Novo, que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne, para cumprir uma chamada, um projeto de família.
Deus muda, meus irmãos, o nome de Abraão para dar a Abraão uma identidade familiar. Abrão, que significa pai exaltado. Abraão não tinha nenhum filho, mas mesmo assim ele se chamava de pai. A sua identidade era de pai. Mas Deus então precisa legitimar, Deus precisa então mudar o seu nome para que, não pai exaltado, mas pai de verdade. Então Deus dá a ele o nome de Abraão, que significa pai de muitos filhos. Então Abraão e Sara, que também teve o seu nome trocado, mudado, e que era também estéril, eles agora têm a experiência de terem os seus nomes mudados, para que a sua identidade familiar seja estabelecida. Uma outra coisa que está envolto aqui do chamado de Abraão, que tem a ver com a família, é que em Gênesis capítulo 15, verso 4, Deus promete um filho para Abraão, para legitimar a sua paternidade. Ora, como alguém que tem uma chamada dessa, como alguém que tem um nome desse não tem um filho? O texto sagrado diz: um filho gerado por você mesmo será o seu descendente. Abraão não tinha filho, mesmo assim se chamava de pai. Mas Deus não somente troca o seu nome, mas Deus lhe faz promessa. Depois que a promessa se cumpra, ou antes que ela se efetive de fato, e o filho nasce, Deus pede para Abraão seu próprio filho. Acho que em Gênesis capítulo 17 ele faz isso, para conhecer o coração de Abraão. E Deus vai provar todos os homens, todos os pais de família, que devem provar para os seus filhos que os ama mais a Deus do que eles próprios. Eu fico pensando em Abraão subindo o Monte Moriá com seu filho. E o menino perguntando: pai, eu tenho aqui, o cutelo está aqui, a faca, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Porque eles sacrificavam cordeiro. E Abraão diz para o filho: filho, Deus proverá para si um cordeiro. Quando Abraão cria, irmãos, que à medida que ele fosse se subindo, uma vez que ele tinha promessa na vida dele, Deus ia poupar o seu filho de alguma forma, Deus ia ressuscitar o seu filho, como disse o autor de Hebreus, alguma coisa Deus ia fazer. Mas uma mensagem poderosa que esse pai está mandando, esse pai legítimo, esse pai identificado, esse pai que entende o seu propósito como dentro da família. Uma mensagem que esse pai está mandando para o seu filho é: filho, eu amo você, mas eu amo mais o meu Senhor. Essa mensagem é poderosa no coração de Isaac, ao ponto dele conseguir viver essa realidade com seus filhos também, porque ele foi discipulado dentro do contexto familiar. É por isso, irmão, que Deus fez com que Deus pensa família, e é por isso que Deus fez que o primeiro Adão não só se casasse simplesmente, mas que ele se constituísse em família. O casamento, irmãos, não é o propósito de Deus para com as pessoas. O propósito de Deus é que nós constituamos família. Em nossa cultura, nós damos muita ênfase ao casamento. Na cultura bíblica, a ênfase está sobre a família, porque o casamento é apenas um meio para constituir família. E o propósito de Deus é na família. Uma pessoa, biblicamente falando, se uma pessoa não tem objetivo de constituir família, ela não deveria casar. Uma mulher que não podia ter filho, ou um homem que não podia gerar, esse homem era tido no contexto bíblico como um homem maldito. Tamanho era, irmãos, o propósito da família com o casamento. O casamento não tem propósito em si mesmo. Se alguém está pensando em casar, esse alguém está pensando em seus próprios propósitos. Se alguém está pensando somente em se casar e não em constituir família, esse alguém está pensando nos seus próprios propósitos e não nos propósitos de Deus. Se você entendeu, por favor, aplauda ele. Amém? É por isso, irmãos, que quando Deus quis vir e tabernacular, morar entre os homens, Ele não aparece como que um adulto a partir de um vulto ou de um carro de fogo, como Elias foi levado ao céu. Jesus poderia de um carro de fogo também chegar aqui à terra, mas a Bíblia é sagrada, a palavra diz que Ele nasce como criança dentro de uma família normal.
O texto sagrado diz que ele nasce dentro da família, a partir da família, porque o propósito de Deus é para e a partir da família, e é nesse ambiente que os propósitos de Deus se cumprem. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que conta a história de Deus, todos vocês sabem disso. Mas a história de Deus é contada a partir de famílias. A história de Deus é contada a partir da história de famílias reais. É por isso que a Bíblia está cheia de genealogia. Às vezes elas se tornam enfadonha, cansativa, a gente fica entediado por causa de tanta genealogia na Bíblia. Meus irmãos, mas é porque a Bíblia é um livro de família, é um livro para a família. É um livro que está contando a história da família de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estendeu a sua família na terra, e então passa a contar a história da família de Deus a partir de outras famílias. E eu posso assegurar a você que Deus continua contando a sua história a partir da sua família. Quantos entenderam isso? Por favor, aplauda ele. Aleluia! Deus quer continuar contando a sua história a partir da sua família. Assim como Ele contou a história da criação e da queda através da família de Adão. Assim como Deus contou a história do juízo e da preservação da humanidade através da família de Noé. Deus conta a história da fundação da nação do povo hebreu através da família de Abraão. Deus conta a história da libertação do povo e da escravidão, do povo de Deus da escravidão egípcia depois de 430 anos. Ele o faz pela família de Moisés. Deus conta a história da ascendência real do Messias, a ascendência real messiânica a partir da família de Davi. Deus conta a história da encarnação do seu Filho e, consequentemente, a história da redenção da humanidade através da família de José e Maria. E eu repito, Deus quer continuar contando a sua história. Hoje Ele quer fazer isso pela minha família e também pela sua família. Quantos creem nisso? Levante suas mãos, dê um glória a Deus. Me ajuda aí, irmão. Diga, eu creio. Aleluia. Eu creio. Nosso ponto 3 aqui, queridos. Deus espera que cada família descubra e viva a sua chamada profética. Queridos, além dos propósitos, que é algo geral para todas as famílias, Deus também tem uma chamada específica e profética para cada família que Ele criou, inclusive a sua. Enquanto os propósitos são iguais para todas as pessoas, não é? O chamado é diferente para cada família. O chamado é como o DNA, é como a íris dos olhos, é como a digital. A sua família tem uma resposta específica para dar a este mundo, para dar a outras famílias, como a de Abraão tinha, como a minha tem, como a de outras pessoas. Enquanto os propósitos estão baseados em princípios gerais, o chamado é baseado na vocação, na habilidade e nos dons encontrados em cada família. Você sabe que cada igreja local tem uma vocação específica. Uma igreja local não faz tudo. Ela tem uma vocação específica, tal qual uma família também tem uma vocação específica. Enquanto os propósitos de Deus para as pessoas e as famílias não estão limitadas nem ao tempo e nem ao espaço, à geografia. O chamado profético de Deus, irmãos, de cada família está limitado ao tempo e ao espaço. DNA tem tempo, o ministério tem tempo, o ministério tem geografia, tem lugar. Eu estive discorrendo sobre isso numa mensagem aqui, que eu chamei O Lugar do Favor de Deus. Você pode acompanhá-la lá na nossa rede social. Eu estou lembrando aqui, enquanto estou falando isso para vocês, da família de Mardoqueu ou de Mardocai. Quem já ouviu falar sobre Mardoqueu? Mardoqueu era o tio de Esté. Esté se tornou rainha do Império Persa, rainha na fortaleza de Suzã. O texto sagrado diz que os pais, ela se tornou órfã, seus pais morreram. E
a família de Mordecai, o seu tio, a absorve como filha, e ele então tem uma interferência extraordinária na vida daquela moça, daquela mulher, daquela menina. Mordecai, o tio de Esté, e a própria Esté, eles moravam em Susã, a capital do Império Persa, quando uma grande perseguição estourou contra as famílias judias naquele lugar. Então, um dia, o Mardoqueu, ele procura Esté e diz: olha, há um decreto real, imperial, para que todas as famílias da terra, todas as nossas famílias judias, elas sejam exterminadas. Então vá até a câmara do rei, converse com o rei, interceda por nós. E Esté se recusa a fazê-lo, porque há muitos dias ela não havia sido chamada para entrar diante do rei. E se alguém invadisse a presença do rei, poderia ser morto. Se o rei não levanta o seu cetro, então aquela pessoa poderia morrer. E ela então dá o recado para ele. E ele então faz uma afirmação e uma pergunta desconcertante. Em Esté, capítulo 4, verso 14, nós temos esse texto no telão, que é um texto famosíssimo. Diz o texto sagrado: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, ou a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para momentos como esse que fosse levantada rainha. Quem conhece a história sabe que ela, respondendo ao seu chamado familiar, ela e Mardoqueu, e eles conseguem livrar o povo judeu, as famílias judias, daquela matança sem precedentes, talvez algo parecido com aquilo que Hitler fez nos dias da Segunda Guerra Mundial. O chamado profético da família de Esté foi livrar a família de Israel de serem exterminados nos dias do Império Persa. Isso é algo marcante, irmãos, isso é algo poderoso, isso é algo tremendo até os dias de hoje. Por quê? Porque se deu então uma comemoração. O povo judeu faz essa comemoração, a festa de Purim, todos os anos, para relembrar que um dia Deus os livrou de serem exterminados por uma família, a família de Mardoqueu, a família de Esté. Na verdade, irmãos, como o nosso chamado, ou com o nosso chamado, Deus nos capacita para trazer soluções de Deus para outras famílias. No tempo, no lugar e na geração. Eu posso dizer, meus irmãos, que a sua família existe para um tempo como esse. A sua família existe para um tempo como esse. E se a sua família não se posicionar, isso é sério, de uma outra parte se levantará livramento, mas a sua família não será poupada. Foi isso que Mardoquai disse para Esté. Sua família existe para esse tempo, para esta geração, para trazer soluções de Deus para outras famílias. Sua família é a resposta de Deus para algumas ou muitas outras famílias nesse tempo e lugar. Sua família possui uma vocação peculiar, sabe, esse seu jeito como pai, esse seu jeito como pessoa, como mulher, como você tem uma estrutura familiar, uma cultura familiar que foi feita por Deus estrategicamente para fazer diferença em outras famílias da sua geração onde você está. Deus tem uma chamada específica para cada família, incluindo a sua. Cada família tem uma vocação. Deus, quando quis abençoar as famílias da terra, Ele chamou a família de Abraão para fazê-lo. E se Deus quiser abençoar as famílias desta geração hoje, Ele chamará a sua, e eu estou certo que chamou. É por isso que a gente vem aqui e diz: meu Deus, nos ajuda a ser um arauto para que as famílias sejam ativadas em seus ministérios, em seus dons, em suas chamadas, porque a nossa chamada tem a ver com a nossa vida tem a ver com a nossa chamada. Toda vez que Deus quer abençoar, libertar, desatar, livrar, prosperar, etc., uma família, Ele chama uma outra família para fazer isso, para ser canal de bênção para uma outra. Ei mulher, ei homem, marido, família, vocês foram chamados para um tempo como esse. Por favor, se manifeste, diga: eu creio. Eu creio, irmãos. Eu creio nisso que estou pregando.
Se você permitir, meu filho, Deus vai te abençoar, para que você abençoe outras casas, outras famílias, outros lares. Haverá um confabular no mundo do Espírito em seu favor. Se é dom, virá. Se é prosperidade, virá. Se é exposição em outras culturas, em outras etnias, assim será. Mas Deus cumprirá o seu propósito com uma chamada para a sua vida, para a sua casa. Deus quer que a sua família seja como um cano por onde flui a bênção de Deus para outras famílias. Daí a importância de mensagens de séries como essa, da importância tão legítima de falarmos sobre temas como esse aqui hoje, de darmos importância grande à chamada de Deus para cada família. Quando uma família cumpre o seu chamado, a sua vocação, ela abençoa outras famílias. É por isso, eu não me canso de repetir isso, é por isso que Deus faz com que o solitário viva em família. Família foi o jeito que Deus escolheu para contar a sua própria história. Como vimos, Deus usa as famílias para contar essa história, para se revelar ao homem, para usar de compaixão, de graça, de misericórdia. Deus quer usar a sua família para que essas expressões do coração de Deus sejam realidade em tantas famílias. O propósito de Deus para a sua vida tem a ver com a sua família. Precisamos todos compreender isso. Deus teve misericórdia de mim, irmãos, porque nós lá em casa, nós temos essa consciência. Existimos para abençoar outras famílias. A minha família, a minha casa. Quando Josué diz lá, assim, Josué capítulo 24, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: eu e minha casa vai cumprir a nossa chamada. Amém? Você pode dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos responder ao chamamento de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, se alguém chega na nossa vida familiar, nós vamos abençoar com o que Deus nos deu. Nós vamos multiplicar dons, nós vamos multiplicar prosperidade, nós vamos desatar a vida das pessoas. Uma pessoa não pode chegar perto da sua família e continuar do mesmo jeito, ou mais distante de Deus. Antes, ela tem que ser atraída a Deus e aos seus propósitos. Você não tem aqui simplesmente um pastor para a sua vida, não. Deixa eu te dizer, o que você tem é uma família pastoral ao serviço de presidir esta igreja para abençoar a sua família, a fim de que a sua família também reconheça isso, para que também desperte, para que também despeje isso em outras famílias que Deus quer alcançar pela sua vida. Deus, definitivamente, irmãos, Deus não une pessoas simplesmente, Deus une propósitos, para que chamados sejam fomentados, sejam fortalecidos, sejam consolidados, sejam legitimados. Deus uniu a sua família à minha por causa de um propósito, por causa de uma chamada. Deus chamou a sua família, meu irmão. Ele chamou a minha família, irmã, e a sua, para ser bênção de Deus nesse tempo e lugar, nessa geração que nós estamos. Deus pensa em termos de família. Ele o faz. E se Ele assim faz, você também é chamado a fazer, a ver a vida sobre essa perspectiva. O indivíduo, quando vai se casar, ele precisa de considerar esse alinhamento. Não existia problema nenhum dentro da cultura de Israel, um pai escolher uma jovem para um filho, e o contrário também. Você sabe por quê? Porque as pessoas se casavam sob a perspectiva do propósito da família. Porque Deus pensa família, a cultura judia, o povo pensava e pensa família também. Logo, como nós temos uma cultura de casamento, deixa eu te falar o que acontece dentro da cultura de casamento. Na cultura de casamento, o que se está em foco não é o projeto de Deus, mas o projeto pessoal. Nós não precisamos falar mal do casamento para falar que o propósito bíblico é com famílias. Não precisamos, mas a gente precisa dizer que a gente vive numa sociedade que exaltou
a constituição do casamento. Mas o casamento, por si só, meus irmãos, não preenche, não consolida o propósito de Deus. Ele não tem força em si mesmo, mas ele é uma antessala da família. E todas as vezes que Deus vê e celebra um casamento, Ele está pensando em família. Eu creio demais que Deus te coloca em certos lugares, diante de certas pessoas, e te dá determinados bens, dons, para que você responda ao chamado de Deus enquanto família, na sua terra, na sua geração, no seu lugar. Quando Deus olha para você, Ele não vê você somente, Ele vê você na sua família e a sua família em você. Tudo corrobora na questão genética, na questão cultural, na questão relacional, tudo. Por que não na questão espiritual? Daí a importância de você pensar e viver em termos família, à medida que vocês vão cumprindo a vossa vocação. Vocês devem cumprir os propósitos eternos de Deus, os propósitos eternos que Deus deu para a sua família, mas também viver o chamado específico, o chamado profético para a sua vida. Eu queria concluir hoje à noite, voltando para a nossa pergunta, a pergunta didática que fizemos. E a pergunta é: como descobrir e cumprir o chamado profético de Deus para a sua família? Eu queria que você ficasse de pé. Pastor, eu desejo isso. Como que eu descubro a chamada profética de Deus para a minha família? É fácil, querido? Fácil, pastor? Diga assim, hã? É fácil. Viva em família os 5 propósitos de Deus. E então a chamada profética de Deus, a chamada especificamente profética de Deus para a sua vida, ela vai simplesmente fluir, ela vai simplesmente aflorar, e ela vai dar frutos permanentes, frutos a 30 por 1, a 60 por 1, e frutos a 100 por 1. Viva, e é isso que nós vamos ensinar aqui nesses próximos domingos. Viva o propósito de Deus, de adoração em família. Viva os propósitos de Deus de comunhão em família. Viva os propósitos de Deus de discipulado em família, de serviço e de missões em família. Se você decidir viver os propósitos de Deus em família, filho, você vai descobrir a chamada específica de Deus também para a sua família. Você pode me dizer assim, pastor, eu acho que tem tantas outras implicações. Existe um bocado de coisa errada, irmãos. Tem gente fazendo contrato social e dizendo que casou. Ei, isso não é família. Como é que é aquele contrato? União estável. Isso não é casamento, viu, filho? Isso não é família. Então, perceba, eu estou dando um exemplo de algo que, se você começa pelo discipulado, então você começa certo. Porque não é assim, não é por aí que o discipulado de Jesus ordena. Quantos estão me entendendo? Vocês percebam que os propósitos preenchem essas coisas. Se nós temos pais egoístas, filhos egoístas, que não sabem receber, celebrar, repartir, o Ministério do Serviço vai deixar isso patente, isso claro, vai alinhar isso com o coração de Deus. Quantos entenderam essa palavra aqui hoje à noite? Tem pessoas que não entenderam. Deixa eu ter um feedback aqui. Quantos entenderam essa palavra? Levante sua mão assim. Se nós entendermos isso que foi pregado aqui hoje. E é claro que a gente não tem pretensão nem de esgotar esse assunto, e nem de encerrar essa palavra dizendo, todo mundo já sabe tudo. Mas nós comunitariamente, irmãos, nós vamos viver, nós vamos perseguir,
esse projeto para a nossa casa, para a nossa família. Sabe, queridos, nós vamos orar, porque o que nós queremos é que Deus faça esse projeto extraordinário na vida de cada uma das famílias aqui, e vivamos isso para a glória do seu nome. Eu queria chamar e convidar as famílias que estão aqui para se unirem agora. Fique juntinho da sua esposa, dos seus filhos, se aqui eles estiverem. Nós vamos orar a Deus, porque Deus está levantando famílias aqui hoje. Deus estará reativando ministérios proféticos. Deus estará reativando famílias em suas chamadas. Deus estará nos conduzindo, meus irmãos, nos habilitando, nos abençoando, nos dando, para que a gente dê também para outras famílias da terra. Quantos creem nisso? Então, em nome de Jesus, faça a sua oração, igreja. Faça a sua oração, igreja. Diga: eu quero viver isso, meu Deus. Você que está em casa, se une com a sua família. Nós vamos orar ao Senhor, porque Deus quer abençoar as nossas casas, para que também abençoemos outras. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus pode ativar, que Deus pode trazer, dar um upgrade na sua casa, na sua família, ativar os dons, ativar o ministério, e vocês serem lançados como flecha polida na mão do arqueiro, e vocês serem conduzidos como a família de Abraão, abençoando outras famílias. Quantos creem? Por favor, se manifeste. Diga: eu creio, em nome de Jesus. Receba, meu Deus, receba, em nome de Jesus, poder. Receba graça, receba autoridade, em o nome de Jesus. Derrama a bênção. Derrama a tua bênção, meu Deus, sobre essas casas. Derrama a tua bênção, meu Deus, sobre esses lares. Derrama o teu poder sobre esses lares. Teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 Gerações da família e os filhos dos teus filhos. Deus está hoje habilitando você, habilitando pais, habilitando mães, levantando filhos. Deus está, em nome de Jesus, trazendo recursos pessoais, recursos no nível intelectual, no nível financeiro, no nível da prosperidade, da criatividade. O Senhor está preparando, calcando os pés. Deus está habilitando casas e famílias. Se você crê, por favor, diga amém. Diga: eu creio. Viva isso, em o nome de Jesus.
Faça assim com a sua mãozinha. Quantos foram abençoados aqui hoje? Levante a mão assim. Amém. Se você foi abençoado, mande o link dessa mensagem para outras pessoas, para amigos seus, para famílias, que você sabe que precisa dessa palavra. Traga pessoas aqui nos nossos cultos, na próxima semana, dizendo: Deus tem uma palavra profética, uma mensagem para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Deus o quer construir sobre a rocha. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua casa, meu filho. Que mal algum chegue à tua tenda, ao teu lar. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Beijo no coração. Que os fazem cantar santo. Que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar.